Mateus capítulo 13. Mateus 13. Enquanto vocês procuram, eu quero dar aqui, eu sempre gosto muito de situar o estudo, colocá-lo no contexto, para que a gente possa entender muitas coisas que acontecem na Bíblia, possamos entender algumas atitudes de Jesus, e neste caso, na série que nós estamos estudando agora, que são as parábolas de Jesus, para você poder entender em cada parábola a circunstância em que Jesus contou a história. Por que ele contou determinada parábola? O que estava acontecendo para que ele contasse aquela história? Porque quando você entende o contexto, você vai entender melhor a parábola. E nesta noite não é diferente. Jesus vinha enfrentando uma coisa curiosa, entre aspas. Vocês sabem que lá no Velho Testamento, o povo de Israel foi ensinado a crer, em aceitar Jesus também pela fé como nós. Um Cristo, um Messias que ainda não tinha vindo, mas eles tinham que acreditar que este Messias que viria era o Salvador. Como nós hoje temos que acreditar que esse Messias que já veio é o nosso Salvador. E para que eles pudessem entender a salvação, Deus fez como se fosse um jardim de infância. Ensinou o Evangelho para Israel através de símbolos. Então aqueles rituais que eram praticados no santuário de Israel, cada cerimônia, cada ritual daquele, apontava para o ministério de Cristo. Era uma obra futura que Jesus viria fazer, e que eles, através daqueles rituais, eles tinham que compreender o significado de cada símbolo. E assim, ao longo dos séculos, o povo de Israel começou a praticar aquelas cerimônias ensinadas por Deus, apontando para a vinda do Messias. E aí aconteceu uma coisa incrível. O povo que através dos séculos, povo de Deus, que através dos séculos, repetiu século após século, cada cerimônia, cada ritual, simbolizando a vinda de Jesus. Quando o Messias apareceu, o que aconteceu? Não o reconheceram, não o identificaram. E lá estava Jesus, no início do seu ministério, falando para o seu povo, e havia dúvidas no meio do seu povo. Ele era criticado pelos fariseus, as pessoas não conseguiam entender o seu ministério. E aqui é uma lição para nós hoje. Eles focaram nas cerimônias e perderam o objetivo delas. Elas simbolizavam, apontavam, e eles colocaram as cerimônias em primeiro lugar e não entenderam, não compreenderam a realização em Cristo Jesus. Nós hoje temos que tomar cuidado para nós não nos prendermos a rituais e formas e perdermos o foco, o objetivo das coisas. Como eles esperavam o Messias, eles acreditavam que esse Messias era um rei que vinha triunfante para destruir com os inimigos de Israel, resolver todos os problemas do povo e colocar aquele povo em primeiro lugar no mundo, como se fosse um rei vingador. Eles esperavam um Messias, um rei assumindo um trono. De repente, aparece o filho de um carpinteiro, andando sobre uma mula, um burrinho, humilde, e eles diziam: não é possível, esse não é o rei que nós estamos esperando. Qual é a lição que nós podemos tirar para nós, na nossa vida, antes de ler a parábola? Tem gente hoje cometendo o mesmo erro, se relacionando com Jesus, imaginando que ele vai ser um rei, no sentido terreno, que ele vem para trazer vitórias, batalhas, derrotar nossos inimigos, e que nós vamos ficar livres das doenças, do desemprego, dos problemas, porque fica esperando um rei vingador. E essa pessoa pode se decepcionar, por não entender a missão de Cristo Jesus. Ele não veio aqui para reinar, nem para triunfar, nem para nada disso. Essa não era a missão dele, e o povo de Deus tinha que saber disso. Ele veio aqui para fazer, dentre tantas coisas, eu vou citar uma importante. Jesus veio aqui ensinar ao homem a necessidade de mudar os seus princípios e valores. É isso que ele veio fazer, dentre tantas coisas. Ensinar a necessidade de colocar no coração do ser humano novos princípios. Essa guerra é espiritual. E o povo não entendeu. E como não entendeu, agora, presta atenção. Aí ele vai contar essa parábola.
Dentro desse contexto. Se eu não digo o contexto, você talvez não entendesse. Por que Jesus contou a parábola do semeador? E vamos ver que lições nós vamos tirar na parábola do semeador. Por que ele está contando isso para aquelas pessoas que o estão ouvindo? Abre lá, Mateus 13, verso 1, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Para aqui, vamos por partes. Algumas informações importantes que constam aqui. Dentro desse contexto que eu falei, Jesus saiu em direção ao mar, e aqui diz que uma grande multidão o seguia. É impressionante o que acontecia com Jesus. Onde ele ia, ele não tinha sossego. Sempre estava cercado por multidões. Jesus pregava, é bom lembrar, num tempo que não havia microfone. Você acha que é fácil pregar para multidões? A Bíblia cita auditórios, entre aspas, né, públicos, de 3.000, de 5.000 pessoas que Jesus pregava. Tente falar para 5.000 pessoas sem microfone. Como é que você acha que a voz dele se tornava audível? Havia absoluto silêncio. As pessoas ficavam vidradas ouvindo Jesus falar. Não se ouvia um pensamento. Bebiam tudo aquilo que ele dizia. E aqui mais uma vez, sabe o que ele fez? Interessante, Jesus gostava de fazer isso. Havia ali um barco, ele afastou um pouco o barco da praia, a multidão ficou ali na areia, ele afastava um pouquinho, pediu para os pescadores saírem, e ele transformava o barco num púlpito. E ele falava do mar para a praia. Olha que coisa legal. Dali ele pregava. Ele se afastou um pouquinho, e ali ele começou a falar, segundo o relato, em parábolas. Mais adiante, alguém vai perguntar para ele por quê? Por que ele estava falando por parábolas? Por que ele não falava diretamente o que ele queria dizer? Já explicamos aqui no início do curso a razão. As coisas que Jesus tinha para dizer, se ele dissesse diretamente, ele teria sido morto antes do tempo. Ele falava para que alguns entendessem. No estudo dessa noite nós vamos voltar a falar disso mais adiante, mas não todos. E alguém vai dizer: como assim, Mauro? Jesus falava, não era para todo mundo entender? Não. Aqueles que eram seus perseguidores, os desonestos, os desumanos, os de mau coração, de má índole, não conseguiam compreender o que Jesus estava dizendo. Será que ainda hoje, será que Jesus fala para todas as pessoas? Todos conseguem entendê-lo? O que você acha? O que você acha? Não é uma boa pergunta? O estudo vai ajudar. Mais adiante a gente vai responder essa pergunta que eu estou deixando a interrogação aqui. Como Jesus se comunica com as pessoas? Aqui diz que eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Faz assim, marca essa página que nós vamos voltar. Deixa a Bíblia responder. Marca aqui o evangelho seguinte, Marcos, capítulo 4. Marca Mateus 13 aí, que eu vou voltar. Marcos capítulo 4, verso 14. Marcos 4, 14, responde a pergunta. Não, desculpe. Marcos responde uma outra pergunta. Vamos ler Marcos 4, 14, que vai responder outra pergunta. Marcos 4, 14 diz assim: o que semeia, semeia o quê? A palavra. Então é uma segunda pergunta que eu ia fazer. O que é semeado? A palavra de Deus. Mas quem semeia está em Mateus 13 mesmo. Volta lá, Mateus 13, está no verso 37. Quem semeia está aqui, ó. Mateus 13, 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é quem? O Filho do homem. Quem é o semeador? Ele, Cristo Jesus. E o que ele semeia? A palavra de Deus. O semeador é Cristo, na parábola aqui. E ele semeia a palavra de Deus. Esta é a semente que ele veio espalhar. A semente da verdade. Agora, aqui é uma coisa interessante. Eu disse aqui que a parábola é melhor compreendida pelos sinceros de coração.
significa que aquela pessoa, sempre, amigo, sempre, toda pessoa que for à Bíblia, toda pessoa que abrir a Bíblia e que tiver um coração sincero e um propósito sincero de seguir a Deus, Jesus vai dar um jeito dessa pessoa a entender. Não se preocupe, Ele vai dar um jeito. Essa pessoa vai entender. Da mesma maneira que Ele explicava as parábolas, e Ele vai explicar esta parábola mais à frente, a palavra de Deus será explicada a todo aquele que é sincero de coração e que tem o propósito de obedecer. O que eu quero dizer com isso? Se alguém vai à Bíblia, descobre a verdade de Deus, mas não obedece, não tem a intenção de fazer, porque aquilo pode trazer mudanças radicais na vida, possivelmente algumas complicações na família. Então a pessoa pega, descobre a verdade, mas não faz. Esse que não tem a disposição de fazer, não vai compreender a palavra de Deus. É preciso ter a disposição de fazer, de obedecer. É esse sincero de coração, é para esse que Jesus explica, esclarece. Quem não tem o propósito de fazer, vai ficar cada vez mais confuso. Deu para entender? Quem não tem a disposição de fazer, não se brinca com Deus. Aí tem gente que fala, mas eu leio, não consigo entender. Eu fico preocupado quando alguém me diz isso. Porque Jesus diz que o sincero de coração vai entender. Não vai ter dificuldade. Outra coisa que nós temos que saber em relação ao semeador. Jesus Cristo deixou o céu, o lugar que Ele tinha ao lado do Pai desde a eternidade, toda a segurança e paz do céu, todas as bênçãos do céu, o seu trono de graça, veio aqui a este mundo para semear a verdade. Qual é a lição que nós tiramos para nós? Que somos também o quê? Semeadores. Ou não? Nós também ficamos com essa responsabilidade. Jesus disse que nós devemos pregar o Evangelho. Nós que somos semeadores, que lição eu tiro da vida de Jesus? Para ser um bom semeador, eu também vou ter que abandonar muita coisa da minha vida. Vou ter que abandonar talvez alguns planos que eu tivesse. Vou ter que abandonar algumas amizades. Vou ter que abandonar alguns projetos. Vou ter que abandonar hábitos. Vou ter que abandonar algumas coisas para ser um semeador. Tem gente que quer seguir a Jesus, mas não está disposta a abandonar nada. Quer continuar vivendo a sua vida do jeito que ela é, sem abandonar nada. Esqueça. Para ser semeador, vai ter um preço, vai ter um custo. Jesus teve que pagar esse preço. Aqueles que são seus discípulos também têm que pagar. Já disse aqui o que a semente representa, a palavra de Deus. E mais uma informação para nós passarmos no verso seguinte. Aquele que semeia a palavra precisa saber de uma coisa fundamental. Guarda isso, meu amigo, meu irmão querido. Você é um semeador como eu. Guarda uma informação preciosa. Eu só posso semear aquilo que eu tive uma experiência pessoal. Não há nenhum poder de convencimento se você vai contar para alguém, vai revelar para alguém, vai trazer para a vida de uma pessoa algo que você mesmo não experimentou. Não há poder nisso. Não há condição de você pregar o Evangelho se você não experimentou o Evangelho. Não dá para falar de Jesus se você não tem uma experiência pessoal com Ele. O Evangelho que mais convence, que mais converte, é aquele que você chega e diz assim: eu era assim, a minha vida era assim, Jesus apareceu na minha vida e me deixou como eu sou hoje e fez as seguintes modificações. Esse é o Evangelho que convence. É o da experiência pessoal. As pessoas precisam ver as nossas vidas transformadas para que você possa pregar para os outros. Se as pessoas olham para a sua vida e não há modificação, não há transformação, ela era exatamente como era antes de você conhecer a Jesus, esqueça a pregação do Evangelho. Você não vai levar ninguém para Jesus. Ninguém.
As pessoas se convencem por aquilo que Jesus fez na tua vida. São as mudanças que impressionam. E não alguém que era do mesmo jeito. Não mudou nada. Olha para a vida da pessoa, ele era a mesma pessoa 10 anos atrás, há 15, fazia as mesmas coisas, frequentava os mesmos lugares, conversava com as mesmas pessoas, assistia os mesmos filmes, lia as mesmas revistas. Esqueça, não fale de Jesus porque vai ser perda de tempo. É preciso ter experiência pessoal com ele. Verso 4. Agora eu vou ler do 4 ao 11. E diz assim: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhe falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Vou repetir a pergunta. Ainda hoje, Jesus, o que ele fala, é para todos compreenderem? Sim ou não? Não. Os mistérios de Deus. O que são os mistérios de Deus, hein? Marca essa página aqui, porque deixa a Bíblia responder. Marca Mateus 13, vai lá em Apocalipse 1. Vamos ver o que são os mistérios de Deus, que ele não revela a todos. Ele não revela a todos. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Apocalipse 1, 1. O que são os mistérios de Deus? Diz assim: revelação de Jesus Cristo. O que quer dizer Apocalipse? Revelação. O Apocalipse é o livro da revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Para quê? A revelação de Jesus que Deus lhe deu é para mostrar a quem? Aos seus? É para todos? Não é para todos. O que é o mistério de Deus, o segredo de Deus, que ele não revela a todos? A revelação de si mesmo. Estes são os mistérios de Deus. A revelação dele mesmo, quem ele é, como ele pensa. Ele deu a Jesus Cristo para revelar aos seus servos. Não é para todos. É para aqueles que estão dispostos a servir a Jesus, a serem seus seguidores e discípulos. É para estes. Os que não têm esta disposição no coração, enquanto não tiverem, não receberão a revelação de Deus. Enquanto não tiverem. O problema onde está? No coração. No coração do ser humano. E Deus conhece o coração. Enquanto não houver no coração a disposição de seguir a Deus, ele não se revela a esta pessoa. A pessoa vai continuar nas trevas em relação a Deus, sem o conhecimento de Deus. Agora, verso 18 até o 23, Jesus vai explicar a parábola. Verso 18, ele diz: Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado onde? À beira do caminho. Guarda aí. Primeiro tipo de terreno, à beira do caminho. O semeador joga a semente e ela cai à beira do caminho. Já nós vamos explicar melhor isso. Esse é o primeiro tipo. Segundo, verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração.
Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Terceiro tipo: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quarto tipo: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Agora vamos explicar os 4 tipos. O solo em geral aqui, os 4 tipos de solo: à beira do caminho, solo rochoso, solo com espinhos e a boa terra. O que simboliza aqui na parábola? Coração humano. Quem é o semeador? O que é a semente? A palavra. E o solo, o que é? Coração. Então Jesus está dizendo que ele, quando vem trazer a palavra de Deus, tem 4 tipos de coração humano, ou 4 tipos de reação. E o problema de nós que estamos escutando é que ao sairmos daqui, nós vamos ter que identificar sozinhos, na nossa mente, na nossa consciência, que tipo de solo eu sou, que tipo de solo você é. Ninguém escapa. Num dos 4 tipos você e eu estamos. Ninguém escapa. O problema é identificar como é a nossa reação. Então vamos lá estudar. Primeiro, a semente lançada à beira do caminho. Que tipo é esse aqui? Esta semente representa a palavra de Deus quando ela cai no coração de alguém que ouve, mas não obedece. Jogou, a semente caiu à beira do caminho. Representa aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, entra por aqui e sai por aqui. Ele vai embora, é como se aquilo que ele ouviu não fosse para ele, é para os outros. Não lhe diz respeito. Sentou lá no fundo, ouviu, ou sentou aqui à frente, ou sentou lá em cima, não importa. Ouviu, talvez a cabeça esteja no escritório, na novela, nas contas, entrou, saiu, nada, nenhum resultado produziu. Ouve, mas não obedece. Fica insensível diante da palavra de Deus. Essa semente caiu à beira do caminho, ela não produziu nenhum tipo de resultado. Normalmente, quais são as pessoas que se comportam desta maneira? Deixa a Bíblia responder. Marca essa página que nós vamos voltar. Vai lá comigo para 1 Coríntios. Deixa a Bíblia explicar. 1 Coríntios, capítulo, esse é o capítulo em que Paulo dá um banho, né? Esse capítulo é um dos capítulos que eu, se você vier ver na minha Bíblia, ele está todo riscado, tanto que eu já vi esse capítulo aqui, como é fantástico esse capítulo aqui. 1 Coríntios capítulo 1, ou capítulo 2 primeiro, vamos começar no 2, tem o verso 14. 1 Coríntios 2,14, vai ajudar a gente a entender isso aqui. Diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem... Para aqui, antes de continuar. O homem natural. O que é o homem natural? Qualquer um de nós. Qualquer pessoa. A regra é: não compreende as coisas de Deus. Lhe parecem loucura. Então, uma pessoa qualquer que está vivendo aí fora no mundo, tomando as suas atividades e tal, se começar a ouvir a palavra de Deus, ele vai sair daqui dizendo assim: bando de loucos. O quê? Você não pode ter pensamentos impuros como a mulher porque é pecado. Ele vai dizer: esse pessoal é doido. Você tem que devolver 10% do que você ganha. Você tem que cumprir os mandamentos. Você tem que guardar o sábado. Você tem que cumprir a lei de Deus. Que absurdo, no tempo que nós estamos vivendo. Que absurdo. Está aí a novela, né? Parece que essa semana vamos ter aí um casamento na novela. Eu ouvi a Jovem Pan hoje comentando. Vamos ter um casamento. Pasme. Um homem vai casar com outro homem. Na novela. A dúvida é se eles vão se beijar no final. Você está rindo? Eu vou dizer para você que, por causa da parada gay domingo passado, uma professora, não é uma pessoa qualquer, não sei quem viu aqui, talvez alguém tenha visto na reportagem da Rede Globo, uma professora orientadora
pedagógica de uma escola disse o seguinte, abre aspas, ela estava na parada, e ela disse que as crianças, era muito bom que os pais trouxessem as crianças para assistir, para que não houvesse na cabeça dessas crianças o preconceito que há na cabeça dos pais. Em outra palavra, você pega o seu filhinho pequeno, leva ele lá na parada gay, é isso que ela está ensinando, para que ele ache que isso é normal. Orientadora pedagógica. Se ela sentar aqui e ouvir o que nós estamos falando, ela vai dizer, bando de loucos, desinformados, retrógrados. É isso aí. A palavra de Deus parece loucura para essas pessoas. Por que está no capítulo 2? Não, eu não terminei de ler, preciso terminar de ler o verso, senão... Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Olha só, e não pode entendê-las, porque elas se discernem de que maneira? Espiritualmente. O que quer dizer isso? Com uma mente humana, material, humana, você não compreende as coisas de Deus. A Bíblia está dizendo isso. Deus está dizendo. Para compreender as coisas de Deus, você tem que ter uma mente espiritual. As coisas têm que ser compreendidas pelo seu aspecto espiritual. Significa que, se você tentar racionalizar o que é espiritual, você vai se complicar, porque isso vai parecer loucura. É preciso entender as coisas de Deus com uma mente espiritual. Mente carnal não compreende as coisas de Deus. Por isso, essa pessoa vem, a semente é jogada e cai à beira do caminho, porque ela não compreende, aquilo que ela está ouvindo é uma loucura. E Deus está dizendo, é assim mesmo. Ou ele se torna humilde, tem no coração sinceridade e começa a enxergar as coisas espirituais de uma forma espiritual e não carnal, ou senão não vai se relacionar comigo, não vai me conhecer, não vou me apresentar a ele. Deus não se relaciona com quem tem mente carnal. Esse é o ponto. É preciso enxergar as coisas de Deus de forma espiritual, senão a própria Bíblia está dizendo que essas coisas vão parecer loucura. E no capítulo 1, que eu não tenho tempo de ler aqui, de 1 Coríntios, não dá para ler, mas você pode ler em casa. Paulo faz uma dissertação maravilhosa, onde ele diz que Deus transformou a sabedoria humana em loucura, e a loucura da pregação é que nos transforma em sábios. Você entendeu? Sábios na dimensão divina é aquele que compreende com a mente espiritual a loucura da pregação, entre aspas, loucura. E os sábios do mundo, esses Deus os tornou loucos. Por isso que essa senhora vai à televisão e diz que uma criança tem que ir à parada gay para aceitar. Ela não compreende, ela é louca. Ela está no Código Civil, no mesmo artigo dos silvícolas, os índios, os loucos de todo o gênero. Ela não entende o que ela está falando. Não entende o que está falando. Ela acha que está falando algo extremamente evoluído. Mas na mente espiritual, se você tem um pingo de espiritualidade, você vai dizer, absurdo. Porque você discerne essas coisas de maneira espiritual. É simples assim. Existe uma batalha espiritual invisível com essas pessoas que a semente cai à beira do caminho. Enquanto Jesus disse aqui que... volta lá para Mateus 13. Olha o que ele disse aqui, Mateus 13, olha o que ele disse no verso 18. Ele diz assim, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, é para esses aqui que não a compreendem. O que acontece? Vem o maligno. Quem é o maligno? O diabo, Satanás. E arrebata o que lhes foi semeado no coração. Satanás vem, faz o trabalho, tira tudo, arranca isso. A pessoa não entende nada. Não entende. Ou seja, enquanto os anjos estão batalhando, olha, num lugar como este, numa noite como essa, aqui dentro desta igreja, no mundo espiritual, vocês têm noção da quantidade de anjos que estão aqui dentro essa noite? Você tem noção? Impressionante a quantidade de anjos que estão aqui, do bem e do mal.
Os anjos do bem trabalhando aqui para que a sua mente esteja concentrada, para que você ouça, preparando o teu coração para que a semente que esteja sendo lançada, ela frutifique. Deus está trabalhando na sua mente hoje e na minha, para que essa palavra produza o efeito. Enquanto os anjos do bem estão fazendo isso, os anjos do mal estão aqui para tumultuar. E aí ele entra na mente da pessoa, tira a mente daqui, faz ela pensar em outra coisa, faz se distrair. É terrível às vezes quando a gente está pregando o evangelho, você começa a ouvir às vezes barulho, né, movimentação. As pessoas não fazem por mal, mas a pessoa não tem noção. Você, quando distrai alguém que está prestando atenção, será que você está servindo a Deus ou ao maligno? É para a gente pensar. Reverência é algo muito importante quando a palavra de Deus está sendo pregada. Reverência. Porque você pode saber o que está sendo dito, mas o irmão que está do seu lado pode estar tendo a primeira oportunidade de ouvir. E eu não quero ser culpado por distrair alguém. Eu não quero esse débito na minha conta. Reverência. A palavra de Deus é para ser ouvida com reverência. E aí, o que o inimigo faz? Preocupa a mente com coisas do mundo, problemas e mais problemas, e todos nós temos. Ele instiga a crítica. Preste atenção no que eu vou falar. Quer ver Satanás trabalhando? O pregador faz o seu sermão, bem ou mal feito, não importa, cara. As pessoas são diferentes, falam de maneira diferente, têm dons diferentes. Quer ver Satanás trabalhar? Terminado o sermão, é quando alguém diz assim: sermãozinho de hoje foi meia boca, hein? Satanás faz isso. Satanás faz isso. Nós não podemos ser instrumentos. Desde que eu entrei na igreja eu ouvi isso e me preocupei com isso na minha casa. Jamais eu cheguei em casa na presença dos meus filhos ou do meu filho e disse assim: o sermão de hoje não foi bom. Não faça isso. Ele vai perder o respeito pelo pregador, que é menos importante, e vai perder a reverência pela palavra. Não critique o pregador. Não diga que ele fala mal, que ele fala bem, que ele se demora, que ele... Não faça isso. Esse trabalho é de Satanás. Esse tipo de crítica, quando ela é feita diante dos ouvidos das pessoas que não são convertidas, isso produz um efeito. Uma pessoa não convertida não pode ficar ouvindo esse tipo de comentário, especialmente de cristão. Não pode. Se você não quer elogiar um sermão, não diga nada. Fique calado, é a palavra de Deus. Você pode dizer, eu não gosto do jeito daquela pessoa pregar. Você pode não gostar, mas alguém que entrou aqui, a palavra de Deus nunca volta vazia. Para alguém aquele sermão vai servir. E se servir para uma única pessoa neste auditório, se salvar uma só pessoa, a palavra de Deus foi pregada. Então nós temos que ter muita preocupação com isso. Cuidado quando nós criticamos a pregação do Evangelho. Sabe, agora vamos cuidar da semente lançada no solo rochoso. Representa que tipo de pessoa? É aquela pessoa que recebe a mensagem com alegria, com empolgação e logo desiste. Foi só empolgação de momento. Isso acontece. A pessoa vem, adorou, sai daqui dizendo: Deus falou comigo, Deus falou para mim. Sabe aquela pessoa que te cumprimenta e fala assim: hoje você falou para mim? Quantas vezes eu ouvi isso? Só que eu já ouvi isso de 200 pessoas na mesma noite. O sermão é sempre para nós, amigo. E eu vou dizer uma coisa do fundo do meu coração: eu já perdi as contas quantas vezes eu preguei para mim. Quantas vezes eu estou aqui da frente lendo a palavra e aquilo entra fundo no meu coração e Deus está falando comigo às vezes. Às vezes Deus está pegando a minha orelha e está puxando. É para todos, ninguém escapa. Eu já preguei para mim muitas vezes. Eu já saí daqui algumas vezes, fui para casa meditando naquilo que eu pensei que eu estava dizendo. Mas não, a minha voz é apenas instrumento. A palavra de Deus é para cada um de nós, é para todos. Então às vezes a pessoa vem só na empolgação. Chegou aqui, adorou, falou, gostou. Aí vem na quarta seguinte, empolgada. Vem mais 2, 3, 4, um mês, 2, daqui a pouco cada pessoa sumiu. A gente liga: não está dando, eu estou trabalhando até tarde. Na quarta seguinte: porque eu tive que viajar. Era só empolgação de momento, fogo de palha.
sentiu uma coisa gostosa no coração, achou legal, veio. Quando passou aquele sentimento, aquela empolgação, não quer saber de mais nada. Era coisa de momento. Era paixão. Paixão é assim, né? Na mesma velocidade que vem, vai. Tem gente que se apaixona por Jesus. Do mesmo jeito que vem, vai. Era só paixão, não era amor. Empolgação. Essa é a semente, Jesus diz que é lançada no solo rochoso. Por que ele usou o solo rochoso para exemplificar isso? Qual é a característica do solo pedregoso? Não é profundo, né? Você lança a semente, ela afunda um pouquinho, mas logo encontra a pedra. A terra não pode nutrir a planta e ela vai morrer. Não tem profundidade, não tem raiz. Não tem raiz na planta, ela fica na superfície, ela vai morrer. Por isso Jesus falou que essa semente é lançada no solo pedregoso, rochoso. É solo que não tem raiz. Então essa pessoa não vai ficar porque não tem raiz. Normalmente, sabe o que acontece? Ela recebe aquela mensagem, se empolga, mas ela não calculou o preço que vai custar. Eu vou repetir. Preço que vai custar. Seguir a Jesus tem um preço? Tem. Não vou mentir para você. Seguir a Jesus tem um preço. Esse é o problema. As pessoas querem a mensagem, mas não sabem quanto vai custar na sua vida. Quando começam a mastigar a mensagem, percebem que vai ter que deixar de fazer isso, vai ter que deixar de fazer aquilo, começa a confrontar a mensagem com a sua vida, começa a perceber os erros, começa a perceber que está pisando na bola, vai ter que largar, vai ter que abandonar, mas não quer, se apegou, não quer largar o pecado, está de mãos dadas com ele. Vai custar um preço se a pessoa não está disposta a pagar, então vai embora. Não tem raiz. Tem um custo sim, meu amigo, eu não vou mentir para você não. Quem quer seguir a Jesus vai ter que abandonar muita coisa. Vai ter que abandonar hábitos, como eu disse aqui, amizades, uma série de coisas. Vai ter que fazer uma mudança na vida, uma faxina. Uma faxina. A dona de casa sabe bem o que é fazer faxina. Uma limpeza na vida, no coração, na mente, para seguir a Jesus. E as pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. Tem gente que pensa que o Evangelho é uma apólice de seguro. Então tem gente que aceita o Evangelho para escapar de um sofrimento, mas não para se libertar do pecado. Eu vou repetir. Tem gente que aceita o Evangelho só para escapar de um sofrimento. Está vivendo uma angústia, um drama na sua vida, um problema às vezes com o marido, ou com a esposa, ou os filhos o filho na droga, um drama. A pessoa corre para Jesus, quer se livrar daquele sofrimento, quer resolver o sofrimento. Ela não quer libertação do pecado, ela quer escape do sofrimento. Amigo, o Evangelho é para libertação do pecado, é para transformação de vida, é para regeneração, é para nascer de novo. O Evangelho não é paliativo para te acalmar, você parar de sofrer e aí você vai embora. O Evangelho não é para isso, é também para isso. Tem gente que só quer de Jesus a bênção, mas não quer compromisso com ele. Sabe aquele negócio? Os jovens entendem essa linguagem. Só quer ficar, mas não quer casar. Aí o garoto chega para a menina e fala: te amo, te adoro, você é a razão do meu viver. Não vivo sem você. Você é tudo para mim. Aí a menina fala assim: quando que a gente vai ficar noivo? Noivo? Você está brincando, o que é isso? Eu gosto de você, mas é como se dissesse, mas não tanto. Esse é o problema com Jesus também. As pessoas adoram, mas na hora de casar com ele, compromisso. Mas não quer. Tem um preço. Então é só empolgação. É uma religião superficial. Por isso que ele falou que não tem raiz. Não tem raiz. Religião superficial. Está cheio de gente aí com uma religião superficial. Quantas pessoas vocês veem na televisão dizendo: vai com Deus, fica com Deus, Deus te abençoe? Quantos? Todo tempo na televisão. Essas pessoas não querem saber de Jesus, não querem saber de nada. Não todos, alguns. Religião da boca para fora. É isso que Jesus falou, que é lançar a semente no solo rochoso. Não tem raiz. Não vai dar em nada. Evangelho, eu já disse, não é apólice de seguro. Não é algo para você se apegar para não ser assaltado, para não perder emprego, não ficar doente. Não, o Evangelho também protege, mas o objetivo dele não é esse. Eu posso seguir a Jesus e ser assaltado,
e ficar doente e perder meu emprego. Porque Jesus nunca prometeu que eu ficaria livre disso. Agora, uma coisa eu garanto para você: quem segue a Jesus, que é muito abençoado, isso eu garanto para você. Muito. Muito. Demais da conta. Eu garanto para você. Aqui, não precisa ler na sua Bíblia, que nós estamos meio atrasados. Eu quero ler o que está em João. Depois você pode marcar em João 6,60. Os discípulos de Jesus, um dia disseram isso aqui, ó. João 6,60, eles disseram assim: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Os discípulos que abandonaram a Jesus disseram isso. Duro é esse discurso que ele está fazendo, hein? Quem o pode ouvir? Amigo, é assim que acontece com aquele que não está disposto a seguir a Jesus, nem ter compromisso com ele. A pessoa vem, ouve e pensa assim: pô, é duro aquilo que ele está falando lá, hein? Não quero fazer aquilo lá, não estou disposto a fazer. Então a pessoa vem aqui, fica achando que não quer fazer esse tipo de mudança na sua vida e cai fora. Agora, terceiro tipo, para a gente começar a encerrar: semente lançada entre os espinhos. Que tipo de coração é esse? É daquela pessoa que ouve, mas não desiste da velha vida. Ouve, compreendeu bem, mas não vai desistir. Entre os espinhos. Aqui não é rocha, não é pedra que não tem raiz, não. Aqui dá para germinar, mas tem espinho para atrapalhar. Então a questão é: descobrimos que espinhos são esses que podem fazer com que eu retorne para a velha vida de pecado a todo momento. Quais são os espinhos que podem fazer isso na nossa vida, na minha e na sua? Será que Jesus falou desses espinhos? Olha só, falou sim. Está no verso 23, vamos ler de novo? Ele disse assim, no verso 22. Ele disse assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, olha o espinho aqui, ó. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O que são os cuidados do mundo, hein? Que pode ser um espinho na minha vida. O que você acha que são os cuidados do mundo? O mundo tem dois tipos de pessoas: ricos e pobres. Quais são os cuidados do mundo para o pobre? É o pavor da pobreza, da necessidade de passar fome e não ter emprego. O pobre, às vezes, ele vive preocupado com essa questão, o medo da pobreza. Então, a ansiedade se transforma em um cuidado essencial na sua vida, e ele não pensa em outra coisa. Ele fica vivendo aquela angústia dia e noite. E o rico? É o temor de perder a riqueza e as ansiedades que a riqueza traz. Os dois vivem do mesmo jeito, com a mente presa, os cuidados da vida. Então, é a pessoa que só pensa na faculdade, no trabalho, nos seus projetos, comprar casa, vender casa, tudo, os cuidados da vida, o dia a dia, família e tal, e não tem tempo para Deus. Isso é um espinho, hein? Cuidado, Jesus citou isso como um espinho que pode atrapalhar a semente. É aquela pessoa que não tem tempo para Deus. Toda a sua vida está tomada com as suas prioridades, e a sua prioridade é, por causa dos ricos, negócios, dinheiro. Não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aquilo, a minha profissão, e isso e aquilo. E quando você pergunta para a pessoa: e o tempo para Deus? Essa semana eu não tive. Leu a Bíblia? Não deu tempo. Estudou a lição? Não pude nem pensar. Alguns não têm tempo de vir ao culto. Muita coisa para fazer. Compromisso, mais compromisso. Jesus falou assim, abre os olhos, esses cuidados do mundo é que podem te destruir. São os espinhos. E qual é a solução que ele deu? Alguém se lembra qual foi a história que ele contou para resolver esse problema? Ele falou assim: vocês não estão prestando atenção nas aves do céu e nas flores do campo? O que ele quis dizer? Adianta a gente andar ansioso? Eu posso acrescentar algum dia na minha vida pela minha ansiedade e preocupação? Eu vou resolver algum problema com a minha ansiedade? Ele disse assim: as aves não se preocupam com o que elas vão comer. Por quê? Quem providencia comida para as aves do céu? As flores do campo estão preocupadas se elas vão morrer? Quem providencia para elas?
E nós? Quem providencia para mim e para você a solução dos nossos problemas? O mesmo Deus. Então ele está dizendo assim: vem ficar comigo o tempo que eu te peço para ficar. Leia a Bíblia, converse comigo, ore, dê tempo para mim, que esses problemas que você tem, quem vai resolver não é você, sou eu. Do mesmo jeito que as aves do céu sabem disso, e as flores do campo sabem disso. O recado de Jesus para nós é: não dá para andar ansioso, não adianta, não vai resolver, tem que confiar mais. Para confiar mais precisa orar. Não tem jeito, você cai sempre no mesmo lugar. Precisa ler mais a Bíblia, precisa orar para confiar mais. Se você não faz isso, você não confia. Então Jesus está dizendo, os cuidados do mundo, eles transformam as coisas do céu em coisas secundárias, e as coisas deste mundo em coisas principais e primárias. Então a pessoa tem na mente as preocupações dessa vida, e as coisas do céu ficam em segundo plano. Ele chamou isso de espinho. Portanto, eu tenho que ficar atento. Será que eu tenho deixado na minha vida as coisas da minha vida? Há alguma coisa errada em trabalhar, estudar, se preocupar, pagar as contas, pensar, resolver? Há alguma coisa errada nisso? Não, desde que você não coloque isso no lugar de Jesus. Se isso não impedir que você venha à igreja, que você estude, que você ore, que você venha ao culto, não há nada errado nisso. O problema é quando você não vem ao culto porque você está resolvendo um problema na sua casa. Totalmente errado. Mas eu tenho um problema na minha casa. Errado. Seu lugar é vir aqui, vir conversar com Deus e dizer: Senhor, eu tenho um problema na minha casa, me ajuda a resolver. É isso que Jesus está falando. Eu estou cansado de ouvir gente dizer isso. Não pude vir, Mauro, esse fim de semana aconteceu de tudo. Isso quer dizer que você não tem tempo para Deus? Eu acho que as pessoas, tem gente que pensa assim: a igreja está lotada de sábado. Eu acho que pensam que os cristãos que estão aqui não tem o que fazer, não tem problemas, não estão sofrendo, não tem dívidas. Tem sim, amigos. E muitos estão aqui para resolver os seus problemas com Deus. Essa é a diferença. Estão aqui resolvendo os seus problemas, e o meu maior problema é me salvar. Ou melhor, me manter salvo. Porque salvo eu já fui por Jesus. Eu preciso me manter salvo. E quem me mantém salvo é Ele também, não sou eu. E aqui, segunda coisa que ele falou, além dos cuidados desse mundo, fascinação das riquezas. Olha a expressão. Fascinação das riquezas. Sabe por quê? Porque o dinheiro, a riqueza, ela exerce um fascínio ilusório. Tem gente que quanto mais dinheiro tem, mais quer ter. É impressionante o que o dinheiro faz. E aqui, eu vou ler um verso que todos conhecem, né? Está lá em 1 Timóteo 6,10, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui está dizendo que o dinheiro é ruim? É isso que o verso diz? O dinheiro é a raiz de todos os males? É isso que está na sua Bíblia? Gente, eu estou vendo gente em dúvida. O dinheiro é a raiz de todos os males? Não, não foi isso que o verso disse. O verso disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Não há nada de errado com o dinheiro. Se eu ganho, foi porque Deus me abençoou para ganhar. Se você ganha, também. Há pessoas muito abençoadas financeiramente. Não tem nada de errado com isso. O problema é quando você ama o dinheiro, quando você vive em função dele, quando você coloca ele como prioridade na sua vida. Aí você tem um grande problema. E Jesus disse que isso é um espinho. É quando a gente coloca as questões materiais no lugar das questões espirituais. Para terminar rapidamente, eu não posso deixar de mencionar também que essa parábola está em Mateus, Marcos e Lucas. Quando você lê a mesma parábola lá em Lucas, capítulo 8, não precisa ver isso agora, no verso 14 você vai encontrar, ao lado dos cuidados do mundo e da fascinação da riqueza, no Evangelho de Lucas, Jesus acrescentou mais um elemento. Ele falou: os deleites da vida. Eu falei: interessante isso, né? Lucas menciona os deleites da vida também, como mais um espinho. O que são os deleites da vida? Distração, diversão. Espera aí, Mauro, tem algum problema com a distração, com a diversão? Depende. Com o que você está se distraindo e se divertindo? Tem diversão que é para cristão, tem outra que não é.
nós não podemos perder, eu até anotei aqui, eu anotei aqui essa expressão, não devemos dedicar a nossa mente às coisas que entorpecem as percepções espirituais. Vou repetir. Não devemos emprestar a nossa mente para coisas que entorpecem as percepções espirituais. O que é entorpecer? Tirar a capacidade de discernir, cauterizar, amortecer. Entorpecer. Há distrações, há brincadeiras, há coisas que tiram a nossa capacidade de discernir. Perdemos a percepção espiritual. Isso é um perigo, amigo. É um perigo quando um cristão, um jovem, um rapaz está assistindo um filme que não devia assistir. Nem estou falando de filmes desses proibidos, eu já falo dos filmes de violência exacerbada. Sabe o que acontece quando a pessoa fica se dedicando a ver esse tipo de filme? Vai perdendo a sensibilidade espiritual, perdendo a percepção espiritual, começa a achar que aquilo é normal. E assim, não preciso nem ir muito longe, com outros tipos de diversão, distração e brincadeiras. O cristão tem que saber discernir isso. Há coisas que sutilmente o diabo vai fazendo com a nossa mente, que você começa a se acostumar com aquele tipo de coisa e vai começar a achar normal. Então a gente tem que saber, os deleites da vida, Jesus também disse que eram espinhos. Tem que tomar cuidado com a música que você está ouvindo. Música que você está ouvindo. Filme que você está assistindo. Tem que tomar cuidado. Semana passada, na outra parábola, nós enfocamos o lado do perdão, né? Então eu até disse aqui que nós temos que ter compreensão com a fraqueza dos outros. Ter compreensão não significa justificar o pecado, jamais. Jamais. Compreender a fraqueza do outro não é dizer que aquele pecado é normal, que ele pode cometer, não. É perdoar. Parábola do filho pródigo. Hoje é diferente. Hoje a gente tem que entender que com o pecado não se brinca. Não se pode justificar o pecado de forma alguma. É diferente eu entender a fraqueza de uma pessoa, mas isso não significa que eu vou dizer, deixa ele pecar porque ele é fraco. Não, não. O pecado é para ser abandonado. O pecado é para ser abandonado. Eu preciso compreender meu irmão, orar com ele, não julgá-lo. Isso é uma coisa. Agora, o pecado tem que ser condenado sempre. Sempre. O pecado tem que levar o nome de pecado. Não se brinca com ele. Não se passa a mão na cabeça do pecado. Pecado é pecado. É isso que a gente tem que dizer para os jovens. Compreendê-lo, orar com ele, mas dizer, filho, isso aqui, cuidado, complicado. Isso aqui é errado. Isso aqui não está certo. Para encerrar, vocês viram que o problema aqui, na parábola do semeador, não está com o semeador. Por quê? Nos 4 tipos de solo, o semeador é o mesmo. Nos 4 tipos de solo, a semente é a mesma, a palavra. Onde está o problema? No solo. Onde está o problema? No coração humano. E aí, tem uma ilustração que acho que muitos já conhecem, que é excelente. A diferença entre a cera e o barro. O que acontece quando você coloca uma latinha de cera e um pouco de barro úmido embaixo do sol? O sol é o mesmo. O que acontece com a cera quando ela está exposta ao sol? Derrete. E o que acontece com o barro quando ele fica embaixo do sol? Endurece. O sol é o mesmo. A reação diferente é da cera e do barro. O Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, é o coração humano que reage de forma diferente. Uns aceitam, outros rejeitam. Então eu preciso saber se meu coração é cera ou é barro. Se diante da palavra de Deus eu amoleço, ou se diante da palavra de Deus eu endureço o coração. E o último exemplo que Jesus deu foi a semente lançada em boa terra. Aqui é. O que acontece? Frutifica. Qual é a boa terra? É simples responder isso. É aquela pessoa que diante da influência do Espírito Santo se rende, se ajoelha, se humilha, se converte. Essa é a boa terra, esse é o coração bom, honesto. Boa terra não quer dizer que é a pessoa que não é pecadora, não, porque Jesus disse que ele veio salvar os. Portanto, a boa terra é pecador. É que o coração, diante da palavra de Deus, se rende, se entrega. Sabe como é que você identifica uma pessoa que tem uma boa terra?
você vê o resultado na vida dela. Como eu falei no início, não adianta falar de Jesus se a pessoa olha para a tua vida e não vê transformação. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser, você pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, se a sua vida não está transformada, o seu evangelho não tem poder. Porque as pessoas precisam ver Cristo na tua vida. A boa terra, você vê o resultado na vida da pessoa. Ela é transformada, ela é outra pessoa, ela é santificada pelo evangelho. Se o evangelho não santifica a minha vida, ele é uma religião que não existe. Não existe se ele não santificar a minha vida. Quero encerrar, já que nós falamos aqui de falta de compromisso. E uma historinha velha, que os mais antigos na igreja já devem ter cansado de ouvir isso, mas não importa. É velha, mas funciona. A história do bife a cavalo. Quantas vezes já contei essa história? O que compõe um prato, o bife a cavalo? Mulheres, o que faz um bife a cavalo? Como é que é feito o bife a cavalo? Como é que é? Bife com ovo. Bife a cavalo, bife com ovo. Tem dois animais que participam aqui da composição do prato, né? O bife e o boi. O ovo, mas eles têm participação completamente diferente. O boi deu a carne, a galinha deu o ovo. Por que é diferente? Porque o boi, para dar a carne, o que ele deu? A vida. A galinha deu a vida? Não, ela deu um ovo. Guarda isso. A galinha se envolveu com esse prato. Ela está envolvida no prato. Ela deu ovo. Ela deu algo que lhe pertence. Ela se envolveu. O boi não. O boi se comprometeu com esse prato. Está comprometido. E deu a vida. A pergunta é: Jesus se envolveu ou se comprometeu comigo? Não ouvi a resposta. Agora aqui é duro, hein? Como disse lá o discípulo. Duro é esse discurso, hein? Quem o pode ouvir? E eu? Estou envolvido ou comprometido com Jesus? Isso aqui é para responder no travesseiro. Isso aqui é para responder no travesseiro, em casa, sozinho, com Deus. Eu estou envolvido com Jesus ou estou comprometido com Ele? Vou pedir ao pastor para orar. Semana que vem, quarta-feira, mais uma parábola. Mais ensinamentos para a nossa vida. Mas que esta noite, esta pergunta deixada aqui, ela possa te acompanhar e que você possa ter a resposta certa. Se você concluir que você só está envolvido com Jesus, nada está perdido. Há tempo ainda de mudanças para se comprometer com Ele. Vamos orar, vamos pedir ao pastor que nos coloque a todos diante de Deus.